nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra... A gente tinha uma água limpa, pura. Aí veio a casa, a população cresceu, aí ninguém ligou mais para fazer uma rede de esgoto, essas coisas todas, e começou a jogar esgoto dentro do rio. Aí veio a poluição, né, dos esgotos. Como eu vejo carro parar em cima da ponte, eles jogam garrafa, sacola de lixo, e aí hoje se encontra um rio Cachoeira morto. O rio Cachoeira, que já foi um dos principais cartões postais de Itabuna, hoje é chamado por muitos moradores de esgoto ao céu aberto. O rio corta o centro e algumas das principais avenidas da cidade. No percurso, podem ser vistas mais de 10 bocas de esgoto que são despejadas no rio sem qualquer tratamento. O resultado, além da poluição das águas, é o terrível mau cheiro que se espalha pela cidade. Em todo o leito é possível ver espuma, água acinzentada e lixo. Dona Lindinalva, a gente estava passando por aqui, viu que a senhora está passando mal, é por causa do cheiro do rio? Por causa do cheiro do rio. Vim aqui agora, mas minha menina aqui, ó. Tempo de botar já as tripas para fora aqui. Chegou a me dar um frio agora aqui. Nós observamos que a senhora estava passando mal aqui na beirada, o cheiro está insuportável hoje. Tá. Incrível que pareça, já passo por aqui, mas hoje está demais. O rio Cachoeira é um importante rio do sul do estado da Bahia. Nasce na Serra da Auricana, na cidade de Tororó, com o nome de Rio Colônia, passando pela cidade de Firmino Alves, Itaju do Colônia, Floresta Azul e Ibicaraí. O rio Cachoeira se forma em Itapé, na confluência do Colônia com o rio Salgado. Considerando os dois rios, a bacia hidrográfica do Cachoeira engloba 12 municípios, abrangendo ainda Santa Cruz da Vitória, Jussari, Buerarema e Itapetinga. O rio percorre grande parte do perímetro urbano da cidade de Itabuna e sua foz no Oceano Atlântico é em Ilhéus. Segundo relatos de moradores mais antigos da cidade, o rio era peça importante na vida dos moradores em diversas modalidades, pois ele servia tanto para proporcionar momentos de descontração, pois vários moradores costumavam se banhar em suas águas, e até para a retirada do seu sustento, pois através da pesca conseguiam alimentar a si e suas famílias. Eu nasci aqui, vivo aqui até hoje, e eu vivo da pesca, sabe? Não aprendi uma outra profissão porque não tive estudo, então tiro o meu sustento do rio. Criei os meus filhos no rio, tenho um filho com 27 anos, tenho uma filha com 30 anos, que é formada, sou pai de 7 filhos. No passado, o rio Cachoeira teve um ciclo de fortes cheias, menos abrangente hoje. A primeira grande enchente do rio Cachoeira, de que se tem ciência, deu-se em 1914, quando chuvas fortes caíram sobre Itabuna por 11 dias, causando grandes alagamentos e aniquilando parte da primitiva cidade e tudo que havia próximo às suas margens. Outras cheias significantes foram as dos anos de 1920 e 1947. Em 1957, novamente, a cidade de Itabuna é invadida pelas águas do rio Cachoeira, mas há poucos registros históricos sobre o fato. Nesse ano, as baronesas já cobriam a superfície do rio. Em 1964 e 65, os acontecimentos se repetiram. Em 27 de dezembro de 1967, aconteceu a cheia mais significativa. A habitação desordenada às beiras do rio Cachoeira conforma, em tempos de enchente, uma cena de catástrofe caracterizada por ocorrência de desabrigados, desabamento de casas, amontoamento de lixo e entulhos, aumentando a ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica. A situação é cíclica, pois posteriormente ao acontecimento da enchente, apresentando o nível de água voltado ao curso habitual, as pessoas dos espaços afetados retornam à área desocupada, estando à mercê do próximo episódio. O rio Cachoeira, atualmente, atravessa uma fase delicada, pois não há nenhum controle ambiental quanto ao desmatamento de suas margens. Além disso, existe um outro fator que prejudica o rio: a poluição. Poucas são as bacias que não são afetadas pela ação humana.
Os esgotos urbanos que não possuem o tratamento adequado são despejados no rio, se tornando os efluentes que mais contribuem para o processo de eutrofização. Esse é o processo de poluição dos corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. Ao longo do leito do rio, ocorre muito o processo de eutrofização, principalmente na cidade de Itabuna. Os esgotos lançados no leito fazem proliferar as baronesas, que em períodos recorrentes abrangem todo o leito, modificando completamente a paisagem. Hoje eu estou sobrevivendo fazendo mototáxi, porque estou vendo que quando chega uma época dessa, que lota de baronesa, não tem condições da gente pegar o peixe para sobreviver. Suas águas, além de poluídas por agentes naturais, também apresentam resíduos de metais pesados, em função da utilização, no passado, de inseticidas e fungicidas para o combate às pragas do cacau, como a vassoura de bruxa. Isso provoca um aumento significativo na mortalidade de peixes e de outros animais, além de pessoas que consomem essa água. Na análise de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, segundo a resolução número 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o rio é de classe 2, o que implica que pode ser abastecido para o consumo humano após tratamento convencional. Pode ser utilizada para atividades recreativas de contato primário, ou seja, em que o contato com a água é constante, ou atividades de pesca. Isso de Itapé até o matadouro. E muda para a classe 3, o que implica que só pode ser consumida após o tratamento avançado e ser direcionado para a irrigação de árvores, cereais e forragem, a dessedentação de animais e a criação e a recreação de contato secundário, ou seja, que o contato com a água não é intencional. Nesse ponto, ele muda por receptar os esgotos do matadouro Itabuna e da indústria alimentícia Coagrap, que promove um significativo processo de degradação da qualidade hídrica. Persistindo as condições atuais, a tendência é um progressivo agravamento da poluição nas águas do rio, em virtude do dinamismo da urbanização e industrialização na área. Um exemplo dessa atitude desenfreada de poluição é que em 21 de outubro de 2015, o Ministério Público Estadual denunciou a EMASA, que é responsável pelo abastecimento e coleta e tratamento de esgoto no município de Itabuna, por cometer um crime de poluição ambiental. Que crime foi esse? O despejo contínuo, deliberado, direto e in natura de todos os efluentes de esgotamento sanitário oriundos da rede coletora existente na cidade, no Rio Cachoeira. Estima-se que 25 mil moradores recebam água do Rio Cachoeira, e a cidade possui aproximadamente 250 mil habitantes, ou seja, 10% da população. A empresa municipal de Águas e Saneamento, EMASA, que também é responsável pelo abastecimento de água em Itabuna, informou que a água consumida em Itabuna é captada da bacia do Rio Almada e que não possui recursos para o tratamento do esgoto que é despejado no Rio Cachoeira. Ou seja, 10% da população itabunense é obrigada a viver com água poluidíssima que sai do rio. A poluição do Rio Cachoeira, além de influenciar negativamente as interações ecológicas entre os organismos e o ambiente como um todo, ainda é um caso de saúde pública, pois apesar do rio estar em estado decadente de degradação e poluição, ainda existem muitas pessoas no centro e periferia que obtêm do Rio Cachoeira seu sustento, seja por meio da pesca ou da comercialização destes pescados, ou ainda pela retirada da areia do rio. Isso é bastante comum em bairros ribeirinhos, como a Bananeira, Rua de Palha, Ferradas, Nova Ferradas, entre outros. Nós estamos aqui nesse momento também sentindo um odor muito grande que sai. Nós observamos aqui essa espuma branca que está se formando sobre o rio, que é fruto de sujeira, uma espuma branca que está durante todo o leito do rio aqui. O cheiro muito ruim, muito pior do que nos outros dias. A Jusceleide também passa por aqui. Hoje está complicado, não é?
Com certeza está muito complicado, né, para nós seres humanos aqui, né, itabunense, hoje passar por aqui, né, e ver a situação que se encontra aqui, o Rio Cachoeira, do qual já matou a fome de muitas pessoas aqui, né, e hoje a gente se depara com essa situação, porque a gente passa por aqui e depara com esse cheiro horrível, e isso é uma coisa que prejudica a nossa saúde. Além da poluição do rio, da degradação de suas margens e do acúmulo de lixo nessas margens, pode ser observado também a ausência de matas ciliares, que auxiliam na retenção de água, sem contar o assoreamento desse rio, que forma bancos de areia e pequenas ilhas. Reconhece-se como válida e de grande importância a necessidade de implementar rede de informações atualizadas de fontes poluidoras, com quantificação e qualificação dos efluentes. As ações antrópicas estão degradando o Rio Cachoeira, não há preservação qualitativa no nosso curso d'água. Vê-se como fundamental o investimento no tratamento de águas residuárias, sem o que alternativa alguma de gerenciamento poderá ser eficaz, principalmente em horizonte médio e longo prazo. Um tema ainda controverso sobre a despoluição do Rio Cachoeira é o lodo depositado no leito. Não há consenso se a quantidade de sedimentos contaminados devem ser removidos. Já houve grandes tentativas de dragagem, seja para facilitar o escoamento da água, reduzindo o impacto dos alagamentos nas áreas residenciais, seja para facilitar a navegação regular, possibilidade abandonada, sem êxito. O licenciamento ambiental para permitir a retirada do lodo é uma encrenca, pois é preciso definir onde colocar os sedimentos, bota fora. Ainda assim, o desassoreamento é uma das etapas previstas no plano de despoluição. Atualmente, o projeto de despoluição do Rio Cachoeira, uma obra com custo estimado de 200 milhões, foi discutido pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Francisco França, e pelo presidente da EMASA, Jader Guedes, que estiveram reunidos com o prefeito Fernando Gomes e os engenheiros Francisco Lima, da FH Engenharia Ambiental, e Edgar Alves, da Trento Engenharia, para a retomada de um projeto paralisado no governo passado. Do encontro também participaram o diretor técnico da EMASA, João Bittencourt, e o gerente de projetos da empresa, Ângelo Lucena, que discutem um projeto prioritário para o governo municipal, ao lado da conclusão da barragem do Rio Colônia. Mais recentemente, a Oficina de Articulação e Planejamento do Projeto Rio Cachoeira, na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, em Itabuna, foi debatido o projeto de revitalização da bacia do Rio Cachoeira, com moradores de 14 municípios, articulando e planejando ações conjuntas no processo de revitalização ambiental do Rio Cachoeira. O projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento Ambiental, PDA da Bahia, e visa a recuperação e preservação de nascentes e cursos d'água da Baía do Rio Cachoeira, bem como ao desenvolvimento de ações que promovam a melhoria da qualidade dos cursos d'água. O projeto realizou diagnóstico ambiental, restauração produtiva de 150 hectares em áreas prioritárias para a conservação e elaboração do plano de revitalização da bacia do Rio Cachoeira. Por fim, podemos apresentar um método que o grupo pensou para poder limpar o Rio Cachoeira. Esse método utiliza a acácia branca, também conhecida como moringa oleífera, é uma planta da família Moringaceae. Suas folhas e vagens são utilizadas na alimentação humana e na terapia contra doenças. A árvore em si não é muito robusta, mas desenvolve ramos que crescem a cerca de 10 metros de comprimento, podendo a planta alcançar 12 metros de altura. Sua principal riqueza está no altíssimo valor nutricional de suas folhas e frutos. Considerada como uma das plantas cultivadas mais úteis para o ser humano, praticamente todas as suas partes podem ser utilizadas para diversos fins. Nos trópicos, sua folhagem é utilizada como forragem para animais. Suas sementes oleosas são utilizadas para a produção do óleo de bem, rico em ácido BN, usado para pintura artística. As folhas têm um aroma muito delicado e são usadas para produzir produtos cosméticos. A madeira é usada na produção de papel e na produção de fibras têxteis. Quando reproduzida através de técnica de estaquia, produz raízes capazes de conter a erosão do solo. Descobrimos em pesquisas que já havia um experimento utilizando a acácia branca para a purificação de água nos Estados Unidos, pela pesquisadora Stephanie Velego, que usou a planta para exterminar a E. coli em lugares onde não tinha acesso à água potável. E também sabíamos que, segundo pesquisas feitas no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, o tratamento da água
com torta de sementes da moringa oleífera, removia até 99% da turbidez da água. Já os pesquisadores da Unicamp desenvolveram técnicas que possibilitam o uso das sementes trituradas da moringa oleífera em filtros de filtração lenta para tratamento de águas superficiais. Então, com essas informações em mãos, decidimos verificar se havia possibilidade da acácia branca purificar as águas do rio Cachoeira, pois no rio há muito mais que micro-organismos, argila e partículas sólidas. Então levamos uma amostra da água do rio Cachoeira para um laboratório, onde maceramos sementes da acácia branca e misturamos com areia. Em seguida, juntamos essa mistura com a amostra do rio e deixamos por alguns dias. Depois analisamos e novamente descobrimos que a acácia branca é muito efetiva, pois a água do rio estava 70% mais limpa. Nossa ideia seria utilizar as sementes para purificar as águas do rio e plantar as acácias brancas nas margens para que suas raízes pudessem conter a erosão. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?